Meus queridos irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Bendizendo o nome do Senhor por mais esta graça, esta dádiva que Ele nos concede, a mim em especial, de poder estar compartilhando um pouquinho, meditando um pouquinho na palavra do Senhor junto com você, que nos tem acompanhado, né? Por esses dias todos de quarentena, cada noite a gente se reunindo aqui. Eu aqui, você aí onde está, na sua família, na sua casa, ou sozinho, sozinha, neste encontro diário que temos procurado, né, vivenciar, voltado para a meditação na palavra do Senhor. Eu oro a Deus, em nome de Jesus, que você esteja bem, que a tua família, os teus entes queridos estejam bem, e que a paz, a graça do Senhor esteja envolvendo teu coração, trazendo tranquilidade e segurança para continuar vivenciando, enfrentando esses momentos de dificuldade pelos quais o mundo está passando, né? Eu creio em nome do Senhor que já essa pandemia passa e o que vai restar são algumas lições especiais, algumas mudanças maravilhosas em muitos corações, uma aproximação maior de Deus. Oro ao Senhor para que entre os frutos, bênção, né, bons que o Senhor vai nos conceder ao final de toda essa jornada, esteja também um renovar, um reavivar do povo de Deus, assumindo um compromisso de vida maior, de vivência maior, de fidelidade maior, de vida com Deus, né, daqui para frente, preparando o coração para estar na presença do Senhor quando Ele vier buscar a sua igreja. Essa é a minha oração de todo o meu coração diante do Senhor, pela minha vida, da minha família e dos meus irmãos e irmãs queridos, né, do Senhor. Muito bem, nós temos caminhado nestes dias, desde segunda-feira, dentro do Evangelho de João, particularmente a partir do capítulo de número 7, e vamos caminhando até o final do livro nessa semana e talvez um pouquinho ainda da semana que vem. Hoje o capítulo que nós vamos trazer para nós é o capítulo 11. Nós vamos caminhar um pouquinho dentro do capítulo 11 e do capítulo 12, fazendo uma pequena retrospectiva para rememorar, né, o caminho que a gente já fez. Na segunda-feira, nós começamos no capítulo 7 do Evangelho de João, lá na festa dos tabernáculos, que ocorre entre o final do mês de setembro e o começo, a primeira quinzena do mês de outubro. E João nos situa ali naquele momento, naquela festa dos tabernáculos, dando início, então, a uma linha de tempo que ele traça e pela qual ele caminha, narrando, registrando fatos, acontecimentos que nos mostram, né, o decorrer, o transcorrer do tempo até a crucificação, até a morte e até a ressurreição do Senhor Jesus. Dos 21 capítulos do livro de João, 15 desses capítulos são dedicados, a partir do capítulo 7, são dedicados a esse período de cerca de 6 meses e um pouquinho mais, alguns dias mais, do ministério terreno de Jesus Cristo, aqui pregando a palavra, pregando o Evangelho de salvação. Então lá o capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, até o verso de número 21, nós vimos que se transcorreram, são momentos que transcorreram na festa, ou durante a festa dos tabernáculos, ou em dias logo subsequentes. Ontem nós vimos, então, João, no capítulo 10, a partir do verso de número 22, o evangelista João nos situando, então, no templo em Jerusalém, durante a festa da dedicação, que é celebrada em dezembro. Todos os meses de dezembro, a festa do Hanukkah, ou a festa da dedicação. Então, no capítulo 10, ou do 7 ao 10, nós corremos aí, passaram-se aí cerca de 3 meses.
E no capítulo 10, os versos de número 39 em diante, vão nos informar uma saída do Senhor Jesus de dentro ali de Jerusalém. Ele sai do recinto do templo e se encaminha para uma região além do Jordão. Ele atravessa o Jordão, segundo o texto bíblico aqui, e permanece ali, até que ele recebe uma mensagem de que um amigo dele, Lázaro, estava enfermo. É o que a gente vai ver um pouquinho aqui, citando apenas alguns momentos. Nós não vamos entrar em detalhes do texto, particularmente na mensagem que está incluída aqui, vamos apenas citar. E vamos caminhar um pouquinho citando, mencionando, trazendo assim à tona 6 acontecimentos muito importantes que estão colocados, estão registrados entre o capítulo 10, no verso 39 ao 43 que eu disse, capítulo 11 e o capítulo 12 de João. Nesses 2 capítulos, o 11 e o 12, 6 acontecimentos ou 6 fatos importantes estão registrados aí. No capítulo 13, o Senhor já vai para dentro do cenáculo para a ministração da Páscoa, para a celebração da Páscoa judaica, e em seguida ele celebra, estabelece, institui a Santa Ceia do Senhor. E aí do capítulo 13 até o 17, ele está com os discípulos dentro do cenáculo, trabalhando, ministrando o coração deles, preparando-os para o que viria em seguida, capítulo 18, 19 e 20, a sua morte e a sua ressurreição. 21 ele vai tratar lá com Pedro, como nós vimos já na semana passada. Muito bem, então eu quero ler com vocês aqui os versos 39 em diante do capítulo 10, para depois nós fazermos algumas observações sobre o capítulo 11. A essência do capítulo 11 é esse milagre do Senhor ressuscitando Lázaro, tem uma razão de ser. Quando você pega a linha do tempo e os fatos que estão se sucedendo numa ordem linda, preciosa e precisa, você olha para dentro do texto do capítulo 11, e eu desejo, oro para que nós façamos sempre isso, e entende que o milagre da ressurreição de Lázaro não foi por acaso, não, Lázaro ficou doente e morreu, Jesus foi lá e o trouxe de volta à vida. Pela narrativa do texto, é absolutamente perceptível, claramente perceptível, entendível, vamos colocar assim, que este acontecimento precisava ocorrer, para que o Senhor então pudesse antecipadamente à sua morte e ressurreição, ensinar aos que estavam à volta dele, demonstrar, inclusive para os incrédulos, que ele tinha poder e autoridade para ressuscitar os mortos e para trazer vida. Ele vai tratar disso com Marta dentro do texto bíblico. Então, a essência do capítulo 11, ela extrapola o milagre da ressurreição de Lázaro e tem como objetivo apresentar a graça, a dádiva preciosa que Deus disponibiliza para o ser humano através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é a vida eterna, que é, ainda que a pessoa faleça fisicamente, que ela retorne, que ela volte a viver novamente. A gente vai conversar um pouquinho mais precisamente, mais dentro do assunto, no domingo que vem, no domingo da ressurreição, a gente conversa um pouquinho a respeito disso. Mas antes que acontecesse o milagre glorioso, a ressurreição do próprio Jesus Cristo, que havia morrido na cruz do Calvário, então o Senhor realiza este milagre. Pelo texto bíblico, ele espera que Lázaro, que estava doente, falecesse, para ir então lá e o ressuscitar, o trazer de volta à vida. Você tem essa informação dentro do texto. Ele recebe a mensagem de que Lázaro estava doente
E ele faz uma declaração precisa sobre o porquê de Lázaro estar doente e o que iria acontecer com ele, né? É muito especial, pelo menos esse versículo a gente lê aqui no texto já, né? Há uma declaração do Senhor em relação a Lázaro, a sua doença, a sua morte, que é semelhante à declaração que o Senhor fez, nós vimos essa semana, né, em relação àquele cego de nascença, quando os discípulos perguntaram, Senhor, por que ele nasceu cego? Ele pecou, o pai dele pecou, a mãe dele pecou? E Jesus respondeu para os discípulos, nada disso, ele nasceu assim, isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus, a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. A mesma declaração o Senhor faz dentro do texto do capítulo 11, em relação ao que estava acontecendo com Lázaro, né? O fato de ele estar doente, Jesus ser avisado da enfermidade de Lázaro e ainda assim permanecer lá onde ele estava, que a gente vai ver aqui no finalzinho do capítulo 10, a partir do verso de número 39, o Senhor vai fazer uma declaração muito interessante, preciosa dentro, né, do texto, quando ele está conversando com os seus discípulos, que vai ter uma correspondência, essa declaração que ele faz com os seus discípulos antes de sair para ir para Betânia, onde Lázaro morava, tem uma correspondência muito precisa, muito íntima, com algumas observações que tanto Marta, ou uma fala, tanto de Marta quanto de Maria, quando Jesus chega lá em Betânia. Chamo a atenção para você então. Primeiro fato, dos 6 fatos importantes, 7 fatos importantes que estão colocados entre o final do capítulo 10 e o final do capítulo 12, quer dizer, dentro desses 2 capítulos, o 11 e o 12, algumas coisas preciosas estão colocadas aí que nos encaminham para um desfecho glorioso que nós temos lá nos capítulos 18, 19 e 20, e também o 21 de João, encerrando o livro. Muito bem, então vamos ver alguns textos bíblicos aqui, e depois eu vou citar, eu só vou citar aqui, não vou entrar na questão do ensino do Senhor, da conversa do Senhor com Marta. Hoje nós não vamos entrar dentro desse assunto, eu só quero chamar a atenção dessa sequência de fatos, né, dentro do Evangelho de João, a partir do capítulo 7, até nós chegarmos então na morte e ressurreição do Senhor. Quando a festa da dedicação passa, e você viu lá que os judeus pegaram em pedra para tentar matar o Senhor sai de perto deles, e diz a palavra aqui, né, no verso de número 39, João 10, verso 39, que diz assim, procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, quer dizer, ele cruzou o Jordão para o outro lado, para o lugar onde João primeiramente havia batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. Então Jesus sai de Jerusalém, lá da festa dos tabernáculos, na festa da dedicação, celebrada lá no inverno, em dezembro, e o Senhor se retira deles ali, eles estão intencionando matá-lo, prendê-lo, e o Senhor então se encaminha para o outro lado do Jordão e permanece ali, e as pessoas iam até lá, e você acabou de ler aí as declarações, a avaliação que as pessoas faziam. E pela narrativa de João, pela narrativa do evangelista, é lá que então, vamos colocar assim, o Senhor recebe a mensagem de que Lázaro estava doente. Está no capítulo 11, a partir do verso de número 1. Verso 1 do capítulo 11, você tem aí um registro
Eu espero que você esteja acompanhando comigo, né, o texto bíblico aí. Então, o verso 1 e o verso 3 faz uma introdução ao assunto, e no verso 4 eu quero chamar a atenção de vocês, capítulo 11, verso 4, o que o Senhor diz a respeito do que está acontecendo. E Jesus ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Deu para ver que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Há uma semelhança, como eu disse, entre essa fala do Senhor em relação a Lázaro e aquela fala do Senhor em relação ao cego de nascença. Ele nasceu assim para que as obras de Deus fossem conhecidas, se manifestassem. Lázaro aqui está enfermo, não para morrer, né? Ainda que ele vá morrer fisicamente, não vai permanecer morto, porque o Senhor vai até lá e o traz de volta à vida. O Senhor o traz de volta à vida. Lázaro vai continuar vivendo, ele vai permanecer morto lá por 4 dias, ele vai estar morto, ficar morto por 4 dias. Marta vai falar a respeito disso, né? Ele, na visão, na declaração de Marta, né, ele já está num processo até de decomposição, mas quem estava, ou a pessoa que havia sido avisada, que era amiga de Lázaro, e que estava avisada de que Lázaro estava enfermo, era alguém que tinha poder não só de trazer de volta, de ressuscitar o morto, mas de restaurar aquilo que estava já em processo, poderia estar em processo de decomposição. Então, um milagre aqui é tremendo. Eu não quero entrar nesse assunto hoje. A gente fica com vontade de caminhar um pouco dentro do assunto, mas eu quero destacar com você aqui o que está o Senhor declarando no verso de número 4. Essa enfermidade é para a glória de Deus. O que está acontecendo é para a glória de Deus. Eu vou trazer, me permita só fazer um parênteses, que essa pandemia, que esse coronavírus e todo esse cuidado, essa preocupação, esse desespero, seja para a glória de Deus. Que o nome dele seja glorificado, irmãos. Eu não sei como, não sei de que forma, mas que o Senhor seja glorificado no final de tudo isso aqui, pela sua mão, pelo seu poder, pela sua glória, né, se manifestando, e que isso aconteça dentro da nossa nação, dentro do Brasil, como testemunho para as outras nações de que existe um Deus verdadeiro que tem poder e autoridade sobre todas as coisas. Muito bem. No verso de número 6, né, está registrado que, embora o Senhor já tivesse conhecimento, já recebeu a mensagem das irmãs de Lázaro, de que Lázaro estava enfermo, e o Senhor tenha dito que era para a glória de Deus, o verso 6 diz que o Senhor permaneceu ali. Ele continuou mais algum tempo onde ele estava, não já saiu de imediato para ir até onde Lázaro estava, onde Lázaro morava, em Betânia, próximo de Jerusalém. Do verso 7 ao verso 16, então, você tem aí o Senhor tratando com os seus discípulos a respeito de Lázaro e do que o Senhor, iria fazer. Ele vai conversando, não, Lázaro, fala figuradamente, Lázaro está dormindo, os discípulos, então, você está dormindo, ele está bem, né? Você conhece o texto bíblico tanto quanto eu, e alguma observação que eu faço é só para lembrar. Não, até que o Senhor diz, não, Lázaro não está dormindo o sono que vocês estão entendendo, Lázaro está morto. Lázaro morreu, mas eu vou lá para trazê-lo de volta à vida, eu vou lá para despertá-lo, o Senhor fala figuradamente. E no verso de número 15, então eu quero chamar a atenção de você para o verso 4, dentro de todo o conteúdo do texto bíblico, do capítulo 11, e chamo a atenção para o verso 15, porque o Senhor Jesus vai falar no verso 15, vai fazer uma declaração no verso 15, que é muito especial, muito interessante dizer, porque ele vai dizer assim, olha, eu fico feliz de não estar lá.
Pode ser alguma coisa estranha num primeiro momento, parecer alguma coisa estranha. Poxa, seu amigo está enfermo, você fica sabendo que ele está enfermo, né? E diz que a enfermidade dele não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E o Senhor diz que ele morreu, né? O Senhor sabe, o Senhor está acompanhando, mesmo não estando presente, o Senhor sabe de tudo que está acontecendo lá. Jesus era onisciente, era o Senhor ali, o Deus Emanuel encarnado ali. Então as características de Deus estão presentes na pessoa do Senhor Jesus. Fisicamente, ele talvez não pudesse naquele momento estar em dois lugares, porque ele era físico. Mas a característica da onisciência, né, e da onipotência permaneciam, estavam ali na pessoa do Senhor. E a onipresença, ele poderia, né, se quisesse, estar em lugares diferentes, mas a onisciência do Senhor era suficiente ali para conhecer tudo o que estava acontecendo, inclusive os pensamentos e sentimentos dos corações ali à sua volta. No verso, então, de número 15, diz, vamos ler o 14 também. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. No verso 15, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Nós vamos até Lázaro. Eu folgo de não estar lá. Há uma lição tremenda que precisaria, dentro do assunto, há uma lição tremenda que precisaria ser revelada, um milagre, o poder, uma ação de Deus que alcançaria não só Lázaro, mas todo homem e toda mulher que viessem a crer no Senhor. E ele vai falar a respeito disso, esses 2 versículos nós vamos ver também. Que era desconhecida para eles naquele momento. E o Senhor também iria vivenciar essa experiência da morte. Ele veio para morrer, ele fala a respeito disso. Dentro do mesmo capítulo ele fala, eu vim para isso, eu vim para morrer. Como é que eu vou pedir ao Pai para me livrar dessa hora, se eu vim para esse fim, eu vim para morrer. E eu vim para morrer, né, para trazer salvação a quem crê em mim. Mas eu também vou ressuscitar depois de morrer para trazer vida e vida eterna para quem crê em mim. Essa é a essência, né, da lição colocada, da revelação colocada dentro do texto do capítulo 11. E no verso 15 ele diz, eu fico alegre de não estar lá com Lázaro, porque se eu estivesse lá com Lázaro, Lázaro não teria morrido. Marta e Maria declaram isso. Eu falei para vocês que essa declaração do Senhor do verso 15 está intimamente, preciosamente ligada às palavras das irmãs de Lázaro, quando Jesus chega lá e diz, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, o Senhor o teria curado antes dele morrer. E se o Senhor estivesse lá para curar Lázaro antes de morrer, a lição da ressurreição, a lição, a revelação de que o Senhor Jesus tinha autoridade, né, para trazer de volta, né, a vida, não é reencarnação, a gente vai falar domingo, é ressurreição. Então, ele precisava permitir, deixar acontecer a morte física de Lázaro, para que então ele viesse colocar, né, claramente, para quem quisesse acreditar ou não acreditar. Muitos vão acreditar nele por causa do que vai acontecer aqui, a ressurreição de Lázaro. Mas muitos vão continuar não crendo. Não adianta, não adiantava o que ele fizesse, fosse o que fosse, por maior milagre que fosse, aqueles corações estavam endurecidos, não tinha abertura, né, para ver, para perceber que ali estava o Messias, que ali estava o Cristo de Deus, que ali estava o Salvador deles, o Salvador de Israel. Então Jesus diz, eu folgo de não estar lá, porque assim ele vai passar por essa
experiência da morte. E eu vou lá com vocês ter com ele e vamos trazê-lo de volta à vida. Essa é a lição tremenda que está aqui dentro desse texto lindo de Lázaro, né? Do Senhor ressuscitando Lázaro. Então, no verso de número, para nós passarmos um pouquinho mais para frente, citarmos pelo menos os outros fatos, no verso 25 do mesmo capítulo 11, né? Então Jesus chega aonde eles moram, lá em Betânia, né? E Marta diz para ele, né? Disse-lhe Marta no verso 24, no verso 21, disse-lhe, pois, Marta, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou. E esses três versículos eu quero deixar para nós aqui, nesta noite de quinta-feira, dia 9 de abril, dentro dessa nossa caminhada, né, pelo livro de João, no período que antecede, né, a morte e ressurreição do Senhor, essa declaração gloriosa do Senhor Jesus que diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? O Senhor pergunta para Marta. Você crê nisso? E esta palavra do Senhor, eu quero deixar para nós aqui como ponto especial, ponto precioso, ponto glorioso. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que esteja morto, vai voltar a viver, vai ressuscitar. Não é reencarnar, vai ressuscitar. E quem estiver vivo e crê nele, nunca morrerá. Porque ele é a ressurreição para quem está morto. E ele é a vida para quem está vivo. A manutenção da vida está nas mãos e no poder, na autoridade do Senhor Jesus. Esta é a essência, irmãos, do texto bíblico do capítulo 11. Jesus revelando para aquele povo, né, que haveria, a partir da pessoa de Jesus, Lázaro morreu, voltou a morrer, viveu algum tempo, nós não sabemos quando, não sei se de velhice, a forma pela qual morreu, mas ele faleceu, está também nos braços do Senhor. Mais um dia, deixa eu dizer para você, mais um dia, eu creio, mais um dia, nós estaremos com Lázaro também, não mortos, mas vivos, ressuscitados, adorando e servindo o Senhor no seu reino. Veremos os homens e mulheres santos de Deus da história, não é da história só bíblica, é da história da humanidade. Homens e mulheres que creram no Senhor, né, morreram em Cristo, faleceram fisicamente, mas estão com o Senhor no paraíso e em breve, quando Jesus realizar a ressurreição dos seus servos e das suas servas que já faleceram, no arrebatamento da igreja, quando os vivos serão transformados, os seus servos e as suas servas encontrarão com ele nas nuvens. Quando isso acontecer, aí a gente vai estar junto, reconhecendo e convivendo com esses servos e servas de Deus. Muito bem. Caminhando então, nós estamos agora vivenciando, ou caminhando dentro da linha de tempo de João, partindo lá do capítulo 10, a partir do 22, que nós fomos até o 39, 40 e 43, que nós vimos lá que Jesus se retira para o outro lado do Jordão. Então o tempo vai transcorrendo e entre a festa da dedicação e a celebração da Páscoa nós temos cerca de 3 meses. Lázaro aqui, a ressurreição de Lázaro acontece em algum momento
dentro desse período de 3 meses. A Bíblia não diz quando foi, mas está localizado, situado dentro desse período de 3 meses, que vai da festa da dedicação em dezembro até a Páscoa, no final de março, começo de abril, né? No que diz respeito ao nosso calendário aqui, que é o último ano de ministério do Senhor Jesus. No verso 40, então, o segundo fato que é importante de a gente destacar, né? No capítulo 11 ainda, no verso 40, ele registra o início da trama para matar o Senhor. Então aqui é uma reunião, pessoas que saíram dali de Betânia, que assistiram, viram a ressurreição de Lázaro, vão até os fariseus em Jerusalém e testemunham o que viram. Os fariseus ficam preocupados, dizendo, olha, o que esse camarada está fazendo vai tirar o povo de seguir a gente. Nós vamos perder a autoridade, o domínio sobre eles, nós vamos perder a influência que nós temos, aí viram os romanos e vão tirar também a nossa autoridade. E então, aí começa a trama, né? O complô para prender Jesus e matá-lo. O propósito aqui definido, decidido, entre ali os sacerdotes, inclusive o sumo sacerdote, entre lá os doutores da lei, os fariseus, era de matar o Senhor. Esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele não é fariseu, ele é saduceu. Ele é de uma outra linha doutrinária, ali, de uma outra linha do judaísmo. Fariseus e saduceus criam em pontos diferentes, né? Tinham pontos de fé diferentes. Esse sacerdote, né, nesse período é um saduceu, mas na hora, né, de se levantar contra o Senhor, as diferenças elas desaparecem e eles se juntam com um propósito único aí. E o sacerdote, então o sumo sacerdote, diz a palavra aqui, a partir do verso número 40, ele profetiza, diz o texto que ele profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. Então a própria palavra aqui registra, a partir do verso de número 40, que o sumo sacerdote, dentro da trama, dentro daquele plano, né, sórdido, injusto, de prender e matar o Senhor, dentro desse plano, mesmo o coração dele sendo um coração ruim, né, aos olhos de Deus, ele assim mesmo profetiza, dizendo, vocês não sabem de nada, ele tem que morrer um homem, está decidido, está definido, está determinado que um homem pereça por toda a nação, e não só, né, e não todo o povo, morra. E o Espírito Santo acrescenta, né, as palavras do sumo sacerdote, além das palavras do sumo sacerdote, o Espírito Santo ainda acrescenta uma informação, mas não só, ele teria que morrer, deveria morrer, não só pela nação de Israel, mas por todos os filhos e filhas de Deus que estavam dispersos pelo mundo. E isso nos inclui. Eu sou um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Eu declaro isso em nome do Senhor. Somos filhos de Deus, estávamos dispersos, separados do Senhor, mas na pessoa de Jesus Cristo e no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, o Senhor nos ajuntou, nos congregou para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Bendito seja o seu nome. Então, está aqui um fato, mais um fato precioso que transcorre, que acontece dentro desse período final de ministério do Senhor. O passo seguinte, o ponto seguinte, está agora no capítulo de número 12. Mais um ato, mais um fato importante que eu chamo a atenção tua, que está no capítulo 12, quando esse texto do capítulo 12 de João, ele tem uma relação com o Evangelho de Marcos também, ele é citado no Evangelho de Marcos e é citado no Evangelho de Mateus, você tem as referenciazinhas aí, tá bom? Esta mulher, ela vai, né, Jesus vai para um jantar, diz aqui o texto, em Betânia, a cidade onde Lázaro mora, e ele está na casa de Simão, que era um fariseu, Simão, um leproso, né, que havia sido curado, e o Senhor está jantando lá na casa de Lázaro, diz a palavra aqui, no capítulo 12, verso 1, diz aqui, olha, foi pois Jesus
6 dias antes da Páscoa, a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera e fora ressuscitado dos mortos, né? E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia. E Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria tomou uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, e ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, o perfume precioso, caro, Maria derrama, né, sobre o Senhor, né, e aquele perfume envolve toda a casa. É a narrativa que temos aqui. E alguém lá achou ruim, é o que diz o texto. Eu vou só citar o texto. Alguém achou ruim, e o Senhor vai fazer uma declaração muito especial aqui, que tem uma correspondência também com o momento da sua ressurreição mais para frente. Porque quando o pessoal diz, mas que desperdício, por que não se pegou esse dinheiro e deu aos pobres, em vez de jogar fora dessa forma? Jesus diz, ó, pobre você tem sempre, e vocês nem sempre têm. Ela fez algo precioso para mim, uma boa obra para comigo, isso está nos outros textos dos evangelhos, porque ela me ungiu, né, previamente para o meu sepultamento. Ela se antecipou e ungiu o meu corpo para a sepultura. Você leu aqui comigo no primeiro versículo do capítulo 12 que isso aconteceu 6 dias antes da Páscoa. Então, algum tempo, né, já bem próximo da morte do Senhor. Então, o Senhor diz, olha, o que ela está fazendo aqui vai ser contado onde esse evangelho for pregado. Estão fazendo isso aqui hoje de novo. Porque ela se antecipou e ungiu o meu corpo para a sepultura. Quando Jesus ressuscitou, a gente vai ver alguma coisa. Vamos deixar para domingo, tá bom? Não vou antecipar isso não. Então, tem alguma coisa muito especial sendo feita aqui. O ponto seguinte que nós temos no evangelho aqui de João, no capítulo 12, a partir do verso de número 12 também, veja que sequência linda, tá? Ele sai da festa da dedicação em dezembro, ele vai para além do Jordão, lá além do Jordão ele recebe o aviso de que Lázaro estava doente, deixa Lázaro falecer, ele vem e ressuscita Lázaro, né? E quando ele ressuscita Lázaro, começa o complô para matá-lo, né? Toma forma, toma consistência o plano para matá-lo. Aí o tempo vai correndo, quando se aproxima ainda mais, né, o seu sacrifício, ele é ungido antecipadamente para a sua sepultura, e imediatamente você tem no capítulo 12 também, no verso 12, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é outro fato que eu disse, são 6 fatos preciosos que acontecem na narrativa de João, entre o mês de dezembro e a crucificação no comecinho do mês de abril, né? Então, ele entra triunfalmente em Jerusalém. Nós vimos isso no domingo passado, naquela palavra, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a glória do Senhor voltando para dentro de Jerusalém. Você e eu partilhamos daquela palavra. Então João coloca aqui como fato seguinte ao jantar em Betânia, a entrada de Jesus em Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, o fato precioso que está em seguida na narrativa de João capítulo 12, está a partir do verso 20, quando alguns gregos procuram se aproximar do Senhor. Esses gregos são a representação dos gentios, dos não-judeus, que iriam acreditar, que iriam depositar a sua crença, a sua fé na pessoa de Jesus. E essa procura desses gentios, desses gregos, né? Talvez alguns prosélitos, não-judeus que seguiam o judaísmo, que estavam em Jerusalém por causa da festa, da Páscoa, esses gregos, eles são aqui identificados como gregos, como gentios. Se fossem judeus gregos, estariam judeus gregos. Não, aqui são gregos, são provavelmente
possivelmente são prosélitos, pessoas não de Israel que abraçaram o judaísmo como religião naquele momento. Então esses gregos tinham ouvido falar do Senhor, procuram chegar perto, querem ver o Senhor, querem ser recebidos por Ele. E esse procurar dos gentios a pessoa de Jesus faz com que o Senhor Jesus se alegre e declare, olha, isso aqui é um prenúncio, é um preâmbulo do que vai acontecer. Os gentios também crerão em mim, os gentios também serão alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. Que coisa linda, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que coisas preciosas estão colocadas dentro desses 2 capítulos, que coisas preciosas estão colocadas dentro desses 5 ou 6 capítulos pelos quais nós já caminhamos, 7, 8, 9, o 10, o 11 e agora o 12, 6 capítulos. Jesus vai glorificar, né? Ao Pai, Ele vai se alegrar por esse... Ele diz, olha, está vendo? Por que é que eu preciso morrer? Eu preciso morrer para que dê fruto, a minha morte produza fruto. Uma semente, se ela não morrer, ela fica sozinha. Mas se ela morrer, ela dá muito fruto. O Senhor fala isso dentro do texto do capítulo 12, a partir do verso 20, que nós temos aí. Estou deixando para você esses pontos para você ler aí, aquela parte que é tua. Tá bem? Então ele declara isso com um carinho imenso e diz, Pai, glorifica o teu nome, a tua obra está sendo realizada, está sendo completa. E aí acontece um outro momento especial dentro desse capítulo, que é a voz de Deus dizendo, eu já, quando Jesus diz, Pai, glorifica o teu nome, e o Pai responde, eu já o tenho glorificado e vou glorificá-lo outra vez. Eu vou glorificar o meu nome outra vez, na tua vitória, na tua ressurreição, no completar do meu plano de salvação através da tua vida, pelas almas que serão alcançadas por esse meu plano através de você, meu filho. Eu já tenho sido glorificado, já tenho glorificado o meu nome e vou glorificá-lo mais uma vez. Esse é o conteúdo. Alguns dizem, não, foi um trovão, Outros dizem, não, um anjo falou com ele. Aí Jesus diz, essa voz não veio por causa minha, essa voz veio por causa de vocês. Para que vocês creiam, que eu fui enviado pelo Pai e que tudo que eu passo para vocês é a vontade dele. Esse é o encerramento, praticamente. O Senhor vai continuar falando mais um pouquinho com eles, com os que estavam ali à sua volta. E no final desse capítulo de número 12, nós já estamos encerrando. Então, o Senhor também encerra o seu trabalho externo de evangelização. Capítulo 12, no último versículo, o Senhor encerra o seu ministério de evangelização. E no capítulo 13, verso 1 em diante, até o último versículo do capítulo 17, são 5 capítulos, o Senhor está dentro do cenáculo lá, já celebrou a Páscoa judaica, como judeu que era, com seus discípulos, que também eram judeus, que seguiam, observavam a lei. O Senhor celebra a Páscoa, a última Páscoa, institui, estabelece a Santa Ceia, trata com os seus discípulos de uma maneira preciosa, íntima, que são capítulos, o 13, o 14, o 15 e o 16, são ensinos, são a parte, na verdade, porque tem algumas coisas que João não registra aqui, mas que estão nos outros evangelhos, como a lavagem dos pés dos discípulos e algumas lições que ele dá, mas muito do que eles conversaram ali está dentro desses capítulos, o 13, o 14, o 15 e o 16. No 17, o Senhor faz a sua oração sacerdotal linda. Talvez a gente veja isso amanhã. Depois ele sai para o Getsemane, capítulo 18, 19 e 20, como eu disse, e passa por todo o processo de prisão, condenação, execução, morte, mas ele também ressurgiu dos mortos. Que Deus nos abençoe. Que essa caminhada tão simples, irmãos, não entrei em nenhum detalhe dos ensinos do Senhor, eu só quis trazer você junto comigo nessa caminhada na linha do tempo que João traçou dentro do seu evangelho. Começando lá
em setembro, outubro, e se encaminhando, ainda dentro dessa semana, para a celebração da Páscoa e também para o domingo da ressurreição e para outras festas do Velho Testamento que estão ligadas à pessoa do Senhor Jesus a partir da sua morte e da sua ressurreição, e que a gente vai ver também. Que o Senhor te abençoe, que estas nossas meditações despertem o teu interesse. Eu fecho aqui, desligo aqui, encerro a nossa reunião, mas você tem a Bíblia Sagrada aí na tua mão, e você pode pegar a Bíblia Sagrada e ir lá ver, ler o texto inteiro, reler, né? Ver se o que a gente está colocando aqui tem fundamento bíblico, é a verdade de Deus. E então, sendo a verdade de Deus, da qual eu não tenho a menor dúvida, que você deposite no Senhor e nas suas promessas a total confiança e fé do teu coração. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, o Redentor das nossas almas. Creia nisso e descanse no Senhor. Nós não temos falado de pandemia. A pandemia vai passando, é parte da vida. Tudo que nós tínhamos que falar a respeito dela, a gente já falou no começo. Creia no Senhor, vai passar, o Senhor vai te guardar. E resolvemos dedicar um tempo mais para, dentro dessa quarentena, para meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Que seja bênção para ti e para a tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai eterno, nós te glorificamos e agradecemos, meu Senhor, por mais esta dádiva, esta bênção que o Senhor nos concedeu nesta noite, de nos reunirmos diante de Ti, Senhor, ainda que espalhados estejamos fisicamente, mas unidos em espírito, em fé, num só coração, reunidos diante dos Teus olhos. Diante de Ti nós não estamos separados, Pai. Estamos todos diante dos Teus olhos, reunidos, Pai, para glorificar o Teu nome e declarar nesta noite, mais uma vez, que nós cremos na verdade da Tua palavra e que a nossa fé está totalmente e unicamente depositada em Ti, te reconhecendo como o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, Teu Filho amado, como nosso Redentor. Senhor Jesus, Tu és, Senhor, o nosso Salvador. Tu és o nosso Redentor amado. Tudo que o Senhor realizou, meu Senhor, no Teu ministério aqui na terra, foi para nos alcançar, e nós te bendizemos, Mestre querido, pelo Teu amor tão intenso, tão imenso, que te levou até a cruz pelos nossos pecados, para a nossa redenção e resgate. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos de todo o nosso coração, Pai. Amém e amém. E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amanhã a gente continua mais um pouquinho. Amanhã é sexta-feira, né? É dia da paixão, como se celebra. Amanhã é a Páscoa, tá bem? Não é domingo, não. Amanhã se celebra, né? Nesta semana se celebra a Páscoa. Alguns dizem que o Senhor, a Páscoa, a celebração foi na quarta e ele foi preso na quinta para dar os 3 dias e as 3 noites. Outros acreditam que foi na sexta. Irmãos e irmãs, não se atenha a essas coisas. Não se preocupe com isso. O Senhor falou que ficaria 3 dias e 3 noites. Ficou no meu coração 3 dias e 3 noites. Ainda que eu não tenha lá alguma informação aqui ou ali, a Bíblia diz que o justo vai viver da fé. E fé é acreditar naquilo que a gente não vê. Então a nossa fé está depositada na verdade da palavra do Senhor. Tudo o que estava escrito a respeito, profetizado a respeito da pessoa do Senhor Jesus, da pessoa do Messias, Jesus Cristo cumpriu em cada mínimo detalhe. Tenha paz nisso e preserve a tua fé. Deus nos abençoe, queridos. Amanhã estamos de volta, se assim Deus nos permitir, para mais um momento de meditação na palavra do Senhor. Fique com Deus, o meu abraço, a paz do Senhor. Até amanhã.